Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super mega apaixonada pela língua portuguesa. Nesse mega vídeo você vai saber sobre a diferença entre tem sem acento circunflexo e tem com acento circunflexo. Fique comigo e descubra. Sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Então, hoje eu vou começar esse vídeo um pouquinho diferente do que os vídeos anteriores, né? Porque os vídeos anteriores, você que está acompanhando o canal, deve lembrar que eu começo os vídeos sempre com duas frases, uma frase correta e a outra frase errada, mas hoje eu vou começar de forma diferente esse vídeo, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a saber essa diferença, né? Importantíssima, pessoal, é super importante esse vídeo. A maioria das pessoas erram, gente, não fazem essa diferenciação, né? Entre esses dois tem o tem sem acento circunflexo, que é o tem da forma singular, e o tem com acento circunflexo, que é o tem da forma plural, tá? Pessoal, em primeiro lugar eu quero dizer a você, tá? Que é um acento de concordância também, tá? Então, esse vídeo aqui, né, como o foco dele é saber, né, a diferença entre o tem sem acento circunflexo e o tem com acento circunflexo. Mas, ou seja, temos que saber a conjugação verbal, que é o presente do modo indicativo, tá? Temos que saber um pouquinho de sujeito, temos que saber também, né? Afinal de contas, nós vamos ter que saber aí no decorrer do vídeo qual é a referência do tem, né? Do tem sem acento circunflexo e do tem com acento circunflexo. Está referenciando quem? Esse quem é o sujeito, tá? Ali nos exemplos a gente vai saber bem. Pessoal, antes de começar o vídeo propriamente dito, quero te pedir aí para ti que está do outro lado aí, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e vem para cá fazer parte deste grupo super seleto de pessoas que realmente sabe falar, escrever, se expressar, né, de forma correta na língua portuguesa, da língua portuguesa culta, a língua portuguesa da gramática, a língua portuguesa que pede nas provas, em quaisquer tipos e níveis de provas, tá? E outra coisa que eu quero dizer para você antes de começar o vídeo propriamente dito, tá? O vídeo começa, pessoal, lá quando eu dou olá para vocês e termina quando eu dou o tchau. Então, tudo que eu falo aqui, não só o que está nos slides, faz parte do vídeo e é importante. Tá? Então, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: quem entra nos meus vídeos não sai da mesma forma. Ou seja, eu te dou a garantia e a certeza de que você sim agrega algum conhecimento para sua vida. Só se você não quiser, né? Se você não quiser aprender, aí a opção é sua, mas se você acompanhar os meus vídeos aqui do canal Português Fácil e Descomplicado, com certeza você vai levar alguma coisa para sua vida aprendendo língua portuguesa, falando melhor, escrevendo melhor, se expressando melhor, né? As pessoas vão olhar para você dos pés à cabeça quando você construir uma frase correta, quando você não pronunciar uma palavra errada. Tá, pessoal? Então, esse é o recadinho inicial. Sempre gosto de falar isso, pessoal. Os meus vídeos, o meu canal, eu sei que ele está agregando muito conhecimento. Eu tô passando muito valor para vocês. Então, deixa o like aí, comenta. Adoro os comentários de vocês. Deixa o comentário aí sem medo. Deixa o teu feedback, que é muito importante. Até para que o YouTube passe para mais pessoas, né, distribua mais os meus vídeos aí dentro da plataforma. Isso é muito importante para que outras pessoas tenham, né, esse conhecimento aqui, tá? Então, vamos lá para os slides. Pessoal, então, a diferença desse tem, né, sem acento circunflexo e o tem com acento circunflexo, como eu já falei para vocês, ele também é, né, um acento de concordância, né? Ou seja,
Concorda com o singular ou concorda com o plural? Quando concordar com o singular, vai ser o tem sem acento circunflexo. Quando concordar com o plural, vai ser o tem com acento circunflexo, tá? E além disso, nós precisamos saber, né, conjugar esse verbo na forma do o modo indicativo, presente do modo indicativo. Vamos ver aí na sequência, tá bom? É muito importante isso aqui, pessoal, para quem faz provas, né? Até na forma oral, eu não vou dizer que é tão importante, mas se você for escrever redação, para você que é revisor, redator aí, que nem eu, né? É muito importante essa diferenciação, gente, que 95% das pessoas, talvez mais de 95% das pessoas não sabem, nem imaginam e não fazem a diferenciação, passa totalmente batido, né? As duas formas, o tem sem acento circunflexo e o tem com acento circunflexo. Vamos lá, então. As duas formas, tanto tem sem acento circunflexo quanto tem com acento circunflexo, são duas maneiras corretas de usar. Então, as duas formas, sim, existem em língua portuguesa. O primeiro, que é o tem sem acento circunflexo, é aplicado no singular. E o segundo, que é o tem com acento circunflexo, por sua vez, é usado no plural. Assim, tem sem acento circunflexo e tem com acento circunflexo são duas formas corretas de conjugação do verbo ter no presente do indicativo, mas são usadas em contextos diferentes. Assim, tem sem acento circunflexo é usado na terceira pessoa do singular, como ele tem ou ela tem. Tem com acento circunflexo é usado na terceira pessoa do plural, como eles têm ou elas têm. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, também esse conteúdo aqui também é um acento de concordância verbal, tá bom? Importante destacar que o verbo ter também pode ser usado de forma impessoal, no sentido de existir ou acontecer, ou de tempo decorrido. Nesse caso, o verbo é conjugado no singular, sem acento circunflexo, independentemente do tempo e do modo verbal, tá? Então, pessoal, tem essa terceira parte aqui, né, que o verbo ter, se for utilizado de forma impessoal, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, ou seja, sem acento circunflexo, tá? Antes de começar ali os exemplos, que vocês vão entender melhor esse conteúdo aqui, eu quero dizer, pessoal, que as duas formas verbais tem com acento circunflexo e tem sem acento circunflexo são as duas formas verbais mais utilizadas em quaisquer tipos de provas, de quaisquer níveis, seja nível médio, seja nível fundamental, seja faculdade, seja concurso, tá? Então, essa terceira parte aqui, quando eu expliquei, né, que o verbo ter, ele também pode ser utilizado de forma impessoal, no sentido de existir, que é quando ele fica na terceira pessoa do singular, ele não leva acento, é pouco recorrente nas provas, tá? Então, o mais importante é nós sabermos a diferenciação entre o tem sem acento circunflexo e o tem com acento circunflexo, tá? Vamos ver os exemplos, então. Então, vamos ver os exemplos primeiramente aí dessa forma que não é muito utilizada, que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o verbo ter como sendo verbo impessoal. Exemplo, tem processos que parecem ser mais difíceis. Exemplo correto, né? De acordo com a nossa regrinha, porque nesse caso aqui, nós podemos substituir pelo verbo existir, porque é o verbo ter na sua forma impessoal. Vamos substituir ali, ó. Existem
Existem processos que parecem ser mais difíceis, tá? Aí o verbo existir, ele vai ficar no plural. Existem processos que parecem ser mais difíceis, tá? Então, nesse caso, o verbo ter, ele fica na terceira pessoa do singular sem acento circunflexo. Vejamos exemplos das duas formas verbais tem sem acento circunflexo e tem com acento circunflexo. Pessoal, aqui nesse slide, a partir desse slide, né, é a cerejinha do bolo, esses exemplos que nós vamos ver. Ou seja, é a parte mais importante, é o ápice, digamos assim, né, do nosso vídeo, porque é essas duas formas que a maioria das pessoas, eu falei mais de 95%, né, das pessoas confundem, passa totalmente batida essas duas formas, né? Infelizmente, para a maioria das pessoas, ou seja, é tudo igual, né? Não tem acento circunflexo em nenhuma forma. Isso está absolutamente errado. Isso aqui, o professor Edson de Oliveira, que já faleceu, né? Ele diria que é um coice gramatical. Tá, gente? Eu fiz curso com o falecido ícone, né, da língua portuguesa no Rio Grande do Sul. É o falecido professor Edson de Oliveira, e eu fiz todos os cursos com ele de língua portuguesa, de gramática, de interpretação de texto, de redação, né? Simplesmente quando ele era. Eu nem tive aula com ele. Isso faz anos, né? Que eu me formei em português. Em letras eu fiz o EAD, mas eu fiz muitos cursos de português para concursos, né? Então nem era na época que eu fiz, que faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, nem era com ele, já era com a professora Maria Elise, que adotou, né, o método do professor Edson de Oliveira. Então eu nem tive aula com ele, só as redações que era ele que corrigia, né? E ele adotava um método totalmente diferenciado para corrigir as redações. Tá, pessoal? Só para falar para vocês, então. O professor Edson de Oliveira, nossa, ele diria que isso aqui é um coice gramatical, entre aspas, né? Tá bom? Vamos ver os exemplos, então. Vamos lá. Exemplos. Lucas tem um livro de inglês, né? Veja que esse tem está correto. Tem sem acento circunflexo é o tem da terceira pessoa do singular, gente, do presente e do indicativo. Está correto o exemplo. Vou conjugar para vocês o verbo ter no presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm com acento circunflexo. Tá? Então está correto. Vejam ali, observem no slide que eu coloquei, né, o verbo ter em rosa para destacar, que é o foco do nosso vídeo, e o Lucas ali em amarelo. O que é o Lucas? É o sujeito, gente, né? Lembra que eu falei, né, no início que esse acento aqui do verbo ter, ele também pode ser considerado em provas como um acento de concordância. E para concordância verbal, nós temos que saber o sujeito, meu povo, né? Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico concordância verbal, concordância especial, sujeito, etc, etc. É só vocês buscarem ali e terem interesse em aprender, tá? Então, Lucas é o sujeito dessa oração que eu coloquei em amarelo, é o sujeito, terceira pessoa do singular. Por isso que o tem ficou sem o acento circunflexo, exemplo super correto, né? Então, aqui o bônus, pessoal, seria colocar acento, né? Assim, ó, nesse caso aqui do verbo ter, né? O maior erro que as pessoas cometem é não utilizar o acento quando está na terceira pessoa do plural. Tá? Então, ali no primeiro exemplo, até eu vou dizer para vocês que o erro seria colocar acento, mas não existe muita incidência de erros nesse tipo ali do primeiro exemplo, porque o maior erro incide na terceira pessoa do plural, que as pessoas não fazem essa diferença e não colocam o acento circunflexo, que nós vamos ver ali no último exemplo, tá bom? Então, seguindo. Ela tem músicas românticas no celular. Exemplo correto, de acordo com a nossa regrinha, terceira pessoa do singular. Vou conjugar para vocês o verbo aqui de novo. Eu tenho, tu tens,
ela tem, nós temos, vós tens, eles têm com acento circunflexo. Tá? Então vejam que ela é a terceira pessoa do singular, por isso que eu não coloquei acento no tem. Super correto o exemplo, tá? O erro seria colocar o acento, mas como eu falei para vocês, vou falar pela segunda vez, né? Não tem muita incidência de erros aqui, no caso de do tem sem acento circunflexo, né? A maior incidência de erros é quando nós temos que colocar o acento circunflexo no tem, como o último exemplo agora que a gente vai ver, e a gente não coloca, tá? Então, vamos ver. Maria e João têm amigos muito queridos. Super correto o exemplo, tem com acento circunflexo, super certo. Por quê? Porque é eles, é a terceira pessoa do plural, gente. Do presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens. Eles têm com acento circunflexo, né? E por que tem a ver um pouco com a concordância verbal que eu falei para vocês? Porque João e Maria é o sujeito, né? É um sujeito composto. Então, eles, João e Maria, é eles, né? Então, eles têm com acento circunflexo no E. Amigos muito queridos. Então, aqui sim teria um bônus bem interessante para dar para vocês, que é o seguinte, que é não colocar aquele acento circunflexo ali no tem. Aí é um erro grosseiro, professor Edson de Oliveira, né, lá no plano espiritual, ele diria que isso aqui é um coice gramatical, gente, tá? Não colocar esse acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, terminei o vídeo. Vou ficando por aqui hoje com esse super vídeo de língua portuguesa, a nossa belíssima língua portuguesa que é dotada, né, de muitas regras, muitas exceções. E eu amo cada vez mais, quanto mais eu estudo, quanto mais vídeos eu faço de língua portuguesa, mais eu domino ela, mais eu gosto e acho belíssima, gente, a nossa língua, porque é uma das línguas mais difíceis. A língua inglesa não chega nem aos calcanhares da língua portuguesa, porque é muito fácil. O inglês, gente, o nosso português é que é difícil. Tá? Então eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, vem pra cá, pra esse canal, vem estudar língua portuguesa comigo, dessa forma fácil, simples, com slides coloridos, né? Eu falando bônus pra vocês, dando muitas explicações, ainda falando no professor que é o ícone, era o ícone, né, da língua portuguesa, que era o professor Edson de Oliveira. Tá? Então vem pra cá. Então agora eu quero te fazer um convite. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 5498166824. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!